Eu comecei a querer mesmo, mesmo, muito. Mais do que só, estabilidade, dinheiro. Não, não foi só isso. Começou a ser um desejo muito grande. De querer ser um sargento. Eu queria ser. Eu quero ser. E aí, pessoal, professor Argolo, curso preparatório Alcance. Hoje é algo diferente. Vou trazer para vocês dois dos nossos alunos que foram aprovados no concurso da ESA 2023, né, que conta para o ano que vem. Então fizeram prova 2022 para 2023. Vamos bater um papinho com eles aqui, nada assim de entrevista, pô, você é chato a beça. Bem papo, para eles se sentirem à vontade e conseguirem passar alguma coisa para vocês que pretendem ou aspiram ou estão indecisos para fazer uma prova de concurso. Então vou apresentar um por um aqui, é claro, né? Primeiro a gente apresenta as damas, né? Então, a Laís, ela acertou na última prova da ESA 45 questões das 50, né? E a Laís também passou na prova da EAR 2023-1, né? Mas aparentemente ela preferiu o exército. Eu vou entender isso. Eu também preferi o exército em algum momento da minha vida. E o outro é o David. O David Bryan, ele acertou 43 questões também, mas ele fez para a área de música, não é isso, David? Parte de trompete. Né? Então ele vai ser um daqueles que vai acordar a porta do alojamento mais tarde. Eu me lembro na minha época de preparatória, porque eu dormia numa cama perto da porta e eu era o primeiro a ouvir a corneta. Então eu acordava tipo o Frajola, sabe? Ele tocava a corneta, eu grudava no teto. Né? Mas bom ter vocês aqui, muito legal toda essa trajetória que a gente teve, ver vocês encaminhados, né? Vislumbrando um futuro. Eu acho que agora é um momento diferente para vocês. Né? Como é que vocês se sentem agora? Fala aí um pouquinho. Nervosa. Agora é um momento decisivo. É a reta final. Tá quase. Pô, eu sinto que eu falo com você, você chega a puxar o ar, né, cara? Pô, nunca foi tão perto, né? A sensação de estar perto, ela é meio confusa, né? Porque você, eu acho que não é uma questão de medo, eu acho que você, pô, é muita ansiedade que se mistura, mas calma, tranquilo. Eu acho que a parte mais complicada já superou, agora é muito mais individual teu, né? Você já sabe o que é para fazer. Estou falando do TAF, tá, moçada? A parte do teste físico, porque a gente até vai conversar um pouquinho sobre isso no meio do caminho. A pessoa tem que ter um pouco de... você tem que se dedicar a isso, né? Porque a questão de você começar muito estudo, você larga um pouco a parte física e agora essa parte te cobra um pouco. O que você acha, David? Bom, pra mim, eu tô até mais nervoso do que pra prova. Porque quando a gente foi fazer a prova, a gente estudava, por exemplo, a gente dependia da gente mesmo, claro, 80% da gente, só que do lado de trás tinha alguém fazendo uma prova, podia ser uma surpresa pra mim ou não, podia ser igual sempre foi. Então não dependia 100% de mim. Agora o TAF a gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente já sabe que vai chegar lá e tem que fazer exatamente aquilo. Então, todo ou qualquer descuido, seja uma flexão, um abdominal a menos ou 50 metros a menos na corrida, eu tenho certeza que é culpa minha. Entendeu? Então, a responsabilidade nas nossas costas é até maior do que a própria prova. Pelo menos eu estou me sentindo Só assim. tem que tomar um cuidado, porque quando você coloca o peso da responsabilidade nas tuas costas, você se torna uma pessoa mais pesada. Então, desanuvia a mente. Desanuvia a mente. Entendo o que você falou, acho que faz muito sentido. E eu conversava isso com vocês, falava assim, olha, cuidado com a pressão psicológica de ter um camarada do lado que vira as páginas toda hora, um cara que rabisca muito, que você começa a sair da tua prova e querer
saber como estão os outros. Esquece. São mais de 100 mil. Você não vai saber o que 100 mil estão fazendo naquela hora da prova. Né? Mas na hora do TAF é você com você. Uma das coisas importantes no TAF é a tua capacidade de mental. Chegar e, cara, vou baixar ali, vou pagar X flexões, pô. Vou chegar ali e vou fazer tantos abdominais. Se eu me preparei, eu vou fazer. Você não pode perder para você. Não é? Porque se você já faz um concurso, qualquer que seja, e você pensa o seguinte, na hora que você estiver fazendo o TAF ali, ninguém está concorrendo com você naquelas condições, principalmente se você já está aprovado. Ninguém vai passar à tua frente. Que é diferente da prova escrita, prova objetiva. Qualquer um ali pode passar à tua frente. Quando você está num TAF em que você está dentro do grupo de aprovados, ninguém vai passar à tua frente. Não importa. É só você fazer o que tem que fazer. E o que vocês têm feito para tirar um pouco dessa tensão da cabeça de vocês? O próprio fato de treinar já te deixa um pouco mais tranquilo. Você sente, tipo assim, pô, um passo eu já dei. Entendeu? Mas não vai fazer nada, tipo assim... Gosta de música, Laís? Mais ou menos. Muito não. Lê. Lê. Não bate aquele mundo, se você pegar aquele livro ali, for ler, descolar do mundo. Às vezes. E amanhã eu volto. Sim. Conversar com minha irmã também, eu adoro ela. Ela, tipo, me faz esquecer essas coisas todas. Relaxa muito minha mente. Coisa tua irmã, ela é muito... ela é muito cabeça feita, né? Ela é muito tranquila. Então, ela é capaz de conversar com você num universo que você não iria sozinha. Sim. Mas você se sente confiante de ir porque ela está lá. Né? E aquele universo assim, cara, low profile. Pô, não, você vai bem, cara. Pô, não cuca com isso não, vamos... Sim, a Larissa não se preocupa com nada, Ela é muito tranquila. Ou seja, ter essas pessoas do lado, do mesmo jeito que elas são importantes para te empurrar para frente, elas são importantes para você se sentir seguro. Não é não? Você tem isso? Não, né? Tenho a música, como você falou. Qual? Eu toco trompete, né? Eu tô sempre tocando em igreja, assim, e aí quando tá num ambiente ali de conversa com outros músicos, a gente termina esquecendo do que tá acontecendo. Só relaxa. Bom, isso é ótimo. Agora deixa eu voltar um pouquinho para uma pergunta básica. Por que vocês foram escolher um concurso militar? Essa é uma pergunta que eu já ouvi 500 vezes na vida e já dei 505 respostas diferentes. Provavelmente eu não vou achar mesmo. Por que fazer uma prova militar? No começo foi porque eu não sabia o que fazer da minha vida. No início do terceiro ano eu pensei, pô, acho que essa é uma boa, um concurso público, vai me dar estabilidade. Aí no início foi por causa disso, para ter estabilidade na vida. Aí depois, se eu quisesse fazer uma faculdade por fora, eu poderia fazer e seguir minha vida. Mas aí depois, tipo, sei lá, eu comecei a ver que talvez eu pudesse não passar. Eu comecei a ver isso como uma coisa bonita, não sei. Sei lá, vestir uma farda. Aí meu pai começava a botar os sonhos dele em mim. Aí eu ficava vendo meus irmãos que são militares também. Só um dos meus irmãos que são. E, sei lá, começou a parecer uma coisa muito bonita pra mim. Eu comecei a querer mesmo, muito. Mais do que só, estabilidade, dinheiro. Não foi só isso. Começou a ser um desejo muito grande. De querer ser um sargento. Eu queria ser. Eu quero ser. Isso. Não era só dinheiro, não é mais só por isso. No início era, agora não. Que lindo ouvir isso, cara. Que lindo, cara, ouvir isso. E você já veio de uma família que... Justamente. O meu tio, eu tenho dos dois lados da família, tanto da parte de mãe quanto da parte de pai. Eu tenho tios que são militares, seja músico, seja não. E aí eu vi os meus tios que são militares músicos, primeiro pela tranquilidade de vida que eles têm, tipo... Não somente, claro, a parte financeira a gente não precisa nem comentar, que o
qualquer servidor federal, não falha o salário, mas também pela beleza, tipo, tanto a formatura, que muitas das vezes pode ser no sol, pode ser sugado, tá todo mundo lá suando e cansado, mas tá todo mundo muito honrado de estar servindo a pátria, seja nas formaturas, a banda do Exército, por exemplo, uma imagem que eu tenho muito na minha cabeça, que foi um pouquinho depois da prova agora, no dia 7 de setembro, a banda da SLOG, que é a Escola de Sargento de Logística, eles foram tocar lá no pé do Cristo Redentor, enquanto todo mundo É lindo. visitava. E então ele estava ali se apresentando e o povo estava ali. Então, ele, quando você vai pesquisar pelo Exército, vai procurar falando qual a função do músico, ele fala que é o elo de ligação entre o Exército e a sociedade. Então, é isso que é lindo. Você sabe que na verdade, o pessoal de música dá o tom emocional do que você está fazendo ali como militar, né? Eu me lembro que minha época de preparatória, quando começava o toque de corneta, para nós era diferente. Quando a banda entrava e tocava determinadas marchas, vocês vão conhecer, uma delas é Sempre Fidelis, é uma marcha linda. Você dentro da tropa se sentia, fala assim, cara, eu faço parte de um corpo. E isso é uma coisa que vocês vão ter a oportunidade de viver, e foi legal, só um adendo aqui, né? O Gabriel, meu filho, quando me surpreendeu dizendo que queria ser militar, eu não fazia a menor ideia e não achava que ele quisesse, eu perguntei a ele, me surpreendeu no curso. Eu falei, filho, tem certeza que você quer ser militar? Por que você quer ser militar? E eu tinha feito a formatura de 40 anos de preparatória, e ele falou assim, eu quero isso que você tem. Eu falei assim, como assim? Eu quero esses amigos para sempre que você tem. E eu tenho para eles para sempre. Né? Porque nós até nos chamamos de irmãos. Né? Isso é tudo diferente. Isso é tudo diferente. Pouca gente vai compreender. Mas ouvir de vocês o que vocês disseram, você falou, eu realmente fiquei... Eu não tinha noção. Você eu tinha, porque quando você tomou a decisão e mudou o teu ritmo de estudo, eu soube que você tinha um porquê. E você mudou na hora certa. Né? Você focou na hora certa. Então, eu fico super satisfeito de ouvir isso. Mas, bom, não é sobre mim, né? É sobre vocês. E aí vem aquela história. Colégio e curso é a mesma coisa? Você fez esse ano as duas coisas ao mesmo tempo, você terminou o médio no ano passado. Colégio e curso é a mesma coisa? Estudar para o colégio, estudar para o curso? Não. O que muda? Pra mim não foi a mesma coisa. Tipo, dava pra sentir que de manhã era o colégio, à tarde o curso. Aí dava pra sentir quando eu tava no colégio e quando eu tava no curso. No colégio eram umas matérias assim meio dispersas, sabe? Era um ritmo lento, devagar. Aí eu ficava bem tranquila de manhã. Aí chegava à tarde que começava o suor de verdade. Começava a ficar cansada, começava a ficar, meu Deus do céu, eu vou morrer. Aí os professores falando, eu anotando, grifando, fazendo exercício, e depois indo pra casa, eu percebi que eu só ficava morta por causa do curso mesmo. Mas a aula é outra. Outra. É direcionada, é concentrada. Ela é massificada naquilo que você precisa saber. E como é que você se motiva? Apesar de que a gente evita, né, no nosso método, se vocês perceberam, a gente não aperta vocês nos finais de semana para você poder respirar. Porque a gente também de segunda a sexta é pauleira. Né? Chegou algum ponto que você disse assim, cara, a água já está batendo no nariz, estou exausto, estou lotado. Chegou esse momento em algum... No pré-prova, tanto por você ter tido tanta matéria para trás,
quanto para estar chegando perto da prova e você sente aquilo. Tá, e se alguma coisa que vai estar lá no dia eu não vi? Aí você começa a ficar desesperado, quer aprender tudo em um dia. Isso é o que deixou a gente mais nervoso. Só que o próprio ambiente em si, os professores, um professor que sempre procurava, tipo assim, durante a aula dele, a gente sempre fez muito exercício, que foi o professor Fabiano. Só que ele procurava sempre separar 15, 10, 30 minutos que fosse, para conversar com a gente sobre o nosso psicológico. Como é que vocês estão perante a prova? Foi uma das coisas que ajudou muita gente a ficar mais calmo quando estava chegando perto da prova. Tá, mas eu tô dizendo o seguinte, durante todo esse tempo, você começa, porque a gente começou a preparar vocês em fevereiro, então vocês tiveram, na verdade, 9 meses de preparação, ou 7 meses de preparação, perdão, 7 meses de preparação. No meio dos 7 meses, você começa assim, nossa, ainda faltam 7 meses. Nossa, ainda faltam 6 meses. E toma de matéria, e toma pressão, e toma exercício, e toma... Em algum momento vocês pararam e disseram assim, cara, tô saturadaço, na minha época eles usavam essa expressão, tô empapuçado, tô que não me aguento, o que eu tô fazendo aqui? Rolou isso? Algumas vezes. E como é que saiu disso? Como é que vocês saíram dessa hora? A gente lembra que tem um porquê estar aqui e continua. Eu acho que sempre acontecia isso quando eu tava estudando lá, fazendo as folhinhas na mesa de estudo. Aí, tipo, eu olho assim, aí bate aquele desespero, assim, eu saio da mesa, deito na cama e fico... Calma, não tá acontecendo nada. Calma, por que você tá assim? Você tá estudando e você vai conseguir. E tá quase nada. Não tá quase nada. Mas não tem o porquê fazer isso, Laís. Não fica tão desesperada assim. Você tá no caminho certo. Todo mundo diz isso, não diz? Você precisa conversar um pouco com você, né? Eu fazia muito isso, eu achava que eu tava ficando maluca. Não, isso não é loucura, não. Isso, na verdade, já está procurando um ponto de equilíbrio. Você está tentando se reequilibrar, né? Olha só, dentro desses momentos que vocês tiveram aí de tomada de decisão, de se retroalimentar, o que a Alcance ajudou vocês? Em que ela ajudou? Em que ela, ou não, né? Porque, na verdade, ela podia ser a causa do problema, né? Mas você exemplificou o professor Fabiano, né? Uma pessoa super sensível a isso. Eu não podia ser o sensível, eu tinha que fazer o outro papel, né? Mas o que na Alcance permitiu você falar assim, não, eu tô no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa, isso vai me levar para onde eu quero. Porque uma das coisas que passa em qualquer situação como essa é você duvidar se está fazendo a coisa da maneira certa. Você fala assim, cara, será que é isso aqui mesmo? Você começa a duvidar de tudo. Você duvida de você, duvida dos outros, duvida da prova, duvida do que você está fazendo, duvida do mundo. O que a Alcance trouxe para vocês para manter essa pegada? Eu acho que o mais óbvio é o conhecimento, sabe? O conteúdo. Quando eu via que eu tava, tipo... Quando eu me comparava no início do ano, quando eu tava no meio, eu via que eu tinha aprendido muita coisa. E que eu já tava num nível maior. Aí eu começava a ter uma segurança, sabe? Que eu tava conseguindo fazer exercícios que antes eram muito difíceis, agora já estavam fáceis. Então alguma coisa tá mudando. Então, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, isso não anula todo o esforço que eu fiz. Não anula. Então eu tô no caminho certo. Porque pra mim o estudo sempre foi o caminho certo. Não tem como você perder de tempo. Jovens, ouçam isso. Não é o coroa que está falando. É o jovem que está falando. E você, David? Justamente a mesma coisa que ela falou. Eu não sei porquê ou em qual momento que deram essa certeza pra gente. Mas a gente tinha muito a certeza. Cada exercício que a gente fazia, que era tipo assim, você vai fazer isso aqui e isso aqui, e você pode ter certeza que quando você chegar no dia da prova, vai ser isso aqui que vai estar lá. E o curso dava muito essa certeza pra gente.
E durante o ano a gente fez algumas provas, né? A gente fez a primeira prova da IA, fez essa e a segunda prova da IA. Aí, quando a gente chegava na prova da IA, eu olhava e falava, o professor falou que isso aqui ia estar aqui e tá aqui. Então, se ele falou, então vai estar lá de novo. E essa certeza dá pra gente todo dia. Ele disse que está, e eu sei fazer. Exatamente. Então não tem muito o que fazer. Pois é, cara, que coisa óbvia, né? É certo que a ideia do método, se vocês olharem, vocês não estudaram o programa todo de prova. Vocês sabem disso, né? Uhum. Essa é a nossa diferença. Vocês estudaram muito o que cai. E isso permite que a gente foque, porque você vê que nos últimos 3 meses, 2 meses antes da prova, ou 3, vocês só fizeram simulado. A gente já tinha terminado o conteúdo. E eu senti que bateu um pânico inicial em vocês, mas não tem mais aula, não tem mais, como é assim, né? Porque, na verdade, a correção do simulado era uma aula. E é a melhor maneira de você ir ganhando confiança e reforçando o conteúdo, né? E aí vai por osmose, porque você já sabe assim, o que tem amanhã? Simulado. E depois simulado. E depois simulado. E nos próximos 2 meses, simulado. E quando é que isso acaba? Com a prova. Você precisa ter essa confiança. Por isso que eu vou voltar um pouco atrás. A questão do TAF. O TAF é isso. É praticar. É praticar. É praticar só no momento que você vai lá específico. Não. Você está com dúvida? Vira para você que conversa com você mesmo, que nem eu. Né? Fala assim, o quê? Está batendo dúvida? Paga 10 aí. Baixa e paga 10. Aquilo vai entrando na tua confiança muscular. Porque mais do que a confiança muscular, você tem que ter a confiança mental. Então, quem vai fazer as tuas flexões, quem vai fazer os teus abdominais é o músculo. Mas quem precisa deixar o músculo funcionar é o cérebro. Porque, me diz o seguinte, qual a parte inteligente de fazer uma flexão? 0. Então deixa o músculo, cara. É prática. Então exatamente o que a gente fez na parte intelectual é como você tem que tratar a parte física. Você tem que deixar o corpo acreditar e deixar o corpo praticar. Porque é uma questão de movimento. Tá? Bom, vamos sair disso. Bom, todas essas dúvidas, essas inseguranças, esses momentos, esse cansaço físico, né? Que é quase que um esgotamento. Ainda bem que a gente deu sábado e domingo para vocês, né? Se a gente atropelar sábado e domingo, vocês morreriam, né? Então, pelo menos eu vou ter 2 sargentos vivos. Para quem está pensando em fazer o concurso, se deve... Cara, o que vocês diriam para quem está assistindo e fala assim, pô, e aí? Pô, o que precisa para eu fazer? Pelo que eu vou passar? Como é que eu consigo superar isso? O que vocês diriam para quem procurasse hoje vocês e perguntasse? Você precisa estar disposto a mudar, disposto a desenvolver uma disciplina para você, sabe, colher os frutos mais tarde. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa dar de você mesmo para você conseguir evoluir. Porque foi tudo isso, para mim foi tudo uma evolução. Sair do início, que eu também não era tão ruim assim, intelectualmente nem fisicamente, eu não era tão ruim, mas também eu não era muito boa. Então, é você estar disposto a evoluir, a se reconstruir. A preparação exige um você melhor. Sim.
Você tem que evoluir. Você tem que ter a consciência que tem o que melhorar. Sim, você tem que ver que você tá ruim e que aonde você tá ruim, por que você tá ruim e procurar mudar. Não tem como você ficar parado. Isso passa por convicção e disciplina. Você tem que desenvolver uma disciplina. Porque motivação não é o suficiente. Vai ter hora que você não vai estar motivado. Muito interessante. Justamente. Tem dia que você acorda falando, caraca, eu quero ser o sargento, eu vou ser o Rambo, vou entrar pra lá, Mas tem dia que você acorda e fala, por que eu tô fazendo isso? E aí é o que eu já ouvi alguém, só não lembro quem é o dono da situação, mas fala que no dia que você acordar e você não estiver motivado, lembre-se que você precisa de disciplina. E aí você tem que construir essa disciplina, que foi o que ela falou. Exatamente. Eu acho que é legal ouvir isso de vocês. Agora, é um pouco de tudo. Eu acho que, pegando o que vocês falaram, eu uma vez ouvi uma frase que foi muito importante para mim. Me disseram assim, todo dia que você acordar, você tem que saber o motivo de ter acordado. Pode ser, vou tornar o dia de alguém melhor, vou dar o meu melhor para que alguém possa ter um momento melhor, vou fazer o meu melhor para minha família ter uma vida melhor, mas você tem que ter um motivo. Você tem que ter um motivo. Então, eu acho que esse é o passo 1 da motivação. E o segundo, realmente, é disciplina. Né? Cara, eu tenho que fazer. Por quê? Porque isso vai me permitir lá na frente fazer 300 outras coisas legais, sabe? Não adianta eu não fazer agora e viver uma diversão limitada quando eu tenho um mundo ilimitado na minha frente se eu for disciplinado. E disciplina dói no início. Depois é hábito. Né? É aquela história, todo dia de manhã, quando nós somos pequenos, mas já escovou os dentes? Tentei tapear, não deu, aí vai escovar os dentes. Até que bate a primeira cárie. Você vai assim, aí o médico tem que escovar os dentes. Aí você vai e torna aquilo um elemento disciplinar. Depois de um tempo, é um hábito. Você não consegue ficar sem escovar os dentes. Não é que chega ao ponto de você virar um paranoico, mas aquilo faz parte da tua vida. E várias coisas começam a entrar na tua vida. E é muito legal a ideia, você usou um conceito que na indústria ele chama, o japonês proliferou isso, melhoria contínua. O que é melhoria contínua? É você saber que sempre pode melhorar. Ou melhorar porque alguma coisa sua está fraca, ou melhorar porque você pode fazer de maneira diferente e tornar melhor. Então, o estudo traz isso. O estudo te traz uma perspectiva totalmente diferente do mundo que você vive. Vocês não são os mesmos. Isso foi uma frase legal. Vocês não são os mesmos. Se você olhar, fevereiro tem 9 meses. Há 9 meses, dia 7 de fevereiro, quando nós começamos, cara, vocês não são os mesmos. E nunca serão. Esse é o mais bonito. A sua vida, ela vai mudar sempre. Por quê? Porque você quer que ela mude. Porque você tem a disciplina para mudar, você tem a vontade, você tem um motivo para mudar. Isso é super legal. Eu já falei isso com vocês umas 30 vezes, eu me emociono. Fui na formatura do meu filho, eu chorei sem parar, eu não conseguia parar de chorar. Porque eu acho a conquista uma coisa importante. Não estou falando só no âmbito da carreira militar, em qualquer conquista. Percebe? Porque você lutou por ela, você conquistou, você criou valor em você para isso. Né? Bom, e para esses professores e para
pro curso. Qual mensagem que você tem para a gente, para esses professores que estão agora, que estão assistindo e vão falar assim, pô, e aí, cara, pô, fiz parte disso, pô, caramba. Você pode ter certeza, em se concretizando o que tem pela frente para vocês, cada um de nós vai vestir a sua farda. Cada um de nós. Cada aluno fica marcado para nós. E aí, o que vocês têm para dizer? Se eu falar muito eu choro. É melhor você chorar do que eu. Porque senão o pessoal assim, olha lá, o velho chorando. O jovem não. O jovem se emociona. O velho é babão. Entendeu? Você está concordando por quê? Eu não concordei com nada. Cara, os professores foram muito importantes. Tipo, passar uma tarde toda com eles e não era só de negócio de estudo, não era só o conhecimento que eles estavam passando, era também a parte psicológica, sabe? Igual o David disse do professor de português. Isso também me aconteceu com a Alexandra de matemática. Cara, muito importante. Eu não sei, eles me marcaram muito, sabe? Igual você falou que a gente marca vocês também me marcaram muito, muito. E as suas aulas também. Eu tive que parar. Uma tristeza. E você? O que eu ia falar com ela é exatamente isso. Porque não é só um agradecimento mais para um professor. É mais uma mensagem que a gente passa como se fosse para um familiar ou para um amigo. Porque pelo tempo de horas que a gente teve, tipo, eles tentam dar o exemplo das aulas de inglês. A gente tinha aulas de inglês de 1 às 5 da tarde, todo dia. Então é como se eu convivesse com aquela pessoa, certamente, todas as quartas-feiras. Então é como se ela vai ser uma pessoa da família. Então é agradecer mesmo e dizer que não tem que... É como se você fosse chamado para falar, dá uma mensagem agora para agradecer a sua mãe por te amar. Não tem agradecimento, Perfeito. Entendeu? Perfeito. Isso não se agradece, isso é. Exatamente. Você só se sente grato, mas você não consegue expressar o que você está sentindo. É simplesmente isso. Então eu vou passar para vocês dois o que vocês representaram, assim com os outros alunos, que eu adoraria que estivessem todos na mesma situação. Vocês refletem tudo que a gente tem para levantar de manhã, como eu falei. Qual é a motivação de levantar? Vocês estão dando essa motivação para nós, para a gente continuar levantando para outros, né? E vai tudo acabar bem, porque se ainda não está bem, é porque não acabou. Confio em vocês, agradeço por vocês terem confiado em nós, né? Pretendo trazer vocês para outros papos menos densos, né? mais light, e eu vou estar lá na ESA. E eu vou estar lá no teste físico, seja lá onde for. Vou botar não vou nem de roupa de alcance não, que vai o orgulho. Eu vou lá porque eu curto muito isso. Beleza? Moçada, conversamos então com o David e a Laís, dois... Cara, só você conhecendo. Eu já viu que quem fala mais sou eu, né? Porque a gente vive muitos anos, Deus me permitiu viver esses anos, e aí eu acho que eu tenho que falar muito, mas não, eu tenho que começar a ouvir mais. Ouvir jovens que nem eles. Ouçam, pergunta. Você que conhece o David, conhece a Laís e conhece os nossos alunos, que todos foram de muito valor, né? E eu acho que todos têm o seu espaço a conquistar e conquistaram muito. Pare e ouve. Decide pela vida, cara. Qualquer que seja a tua decisão, mas ama a tua decisão e luta por ela. O futuro é teu, cara. Está escrito, só que você tem que saber ler. Até mais. Nos vemos. Um abração, moçada.